eu esqueci de salvar a live lá no YouTube. Eu vou dar uma olhada. Mas, mais tarde, em nome de Jesus, vão estar as duas. Estamos hoje, então, chegando com o capítulo 20 de 2 Reis. E nossa pergunta, nosso tema da nossa mensagem hoje é: por que você quer viver? Bom, hoje a gente vai ver o rei Ezequias aí, quase finalizando a sua vida. Ele estava finalizando lá no topo, mas ele queria muito viver. Ele gostava de viver, uma pessoa que gosta de viver. Você gosta de viver? Mas por que você gosta de viver? O que você tem para fazer nessa terra que você fala, ah não, Deus, deixa eu viver mais um pouco? Então hoje a gente está nessa parte aí. Bom dia, Isabel, seja bem-vinda. E vocês fizeram o exercício de ontem? Vocês chegaram para Deus com algumas apresentações, com algumas com a carta para o Senhor, para Ele rever algumas coisas na vida de vocês que talvez não é sobre a sua imagem, não é sobre a sua reputação, mas é sobre a reputação de Deus, aquilo que está confrontando Deus através da sua vida? Eu fiz isso. Como eu digo, esse lugar, essa intenção de fazer isso é para trazer transformação. E eu aprendo juntamente com vocês. No dia eu não tinha tido essa percepção quando eu estava lendo das primeiras vezes. E ontem, quando a gente estava aqui falando na live, eu tive essa percepção e eu tive a impressão que eu também deveria fazer isso. E essa madrugada eu fui lá e fiz. Madrugada porque eu acordo bem cedo, é madrugada ainda, tá, gente? Então é isso. É você apresentar ao Senhor aquilo que né, tá te incomodando e que provavelmente está incomodando o rei, né? Tá incomodando o céu para ele agir em favor de nós, mas para isso nós precisamos orar, trazer o céu para a terra. Amém? Então vamos lá, vamos começar orando pra gente já entrar aí no nosso capítulo de hoje. Eu vi algumas coisas nesse capítulo dos quais eu nunca tinha visto também antes e a gente vai ver juntos aqui então, amém? Amém, Pai, queremos te agradecer pelo dia de hoje, muito obrigada. Obrigada pelo dia fresco, sabe, Deus, obrigada por esse clima agradável, obrigada porque o Senhor nos fez levantar, acordar, abrir os nossos olhos e dar-nos a oportunidade, a chance de viver mais uma vez, de viver um dia para o teu louvor, para a tua honra, para a tua glória, sabe, Deus, um dia de esperança, um dia de cumprimento de sonhos, de promessas, em nome de Jesus, é o que eu declaro aqui na vida de cada um dos que participarem dessa live, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, que o Senhor esteja presente, que o Senhor se faça presente na nossa vida, é o que nós oramos e te pedimos por ouvidos abertos, coração aberto, mente aberta para te ouvir, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Capítulo 20, versículo 1 vai dizer: por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: o Senhor Deus diz: põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, o Senhor Deus lhe disse. Antes da gente continuar, deixa eu parar aqui. Então, o rei Ezequias, a gente viu ontem que ele estava aí nesse embate, sofrendo aquelas ameaças todas, mas enfim, conseguiu se livrar do rei da Assíria. O Senhor foi lá, matou Senaqueribe, os filhos de Senaqueribe mataram ele, né, na verdade, mas ele soube disso que aconteceria isso através da palavra do profeta Isaías. E aí depois desse tempo, Ezequias ficou doente. E aí o profeta vai dizer aqui que
o rei Ezequias ficou doente e quase morreu, mas vai dizer em outras versões que era uma doença mortal, que era uma doença, uma enfermidade que não havia cura, provavelmente. E aí o profeta Isaías vai falar com ele a respeito dessa doença, vai dar a sentença, né? E ao mesmo tempo falar, apronte suas coisas, apronte o palácio, deixe pessoas no seu lugar, dê orientações, sabe? Apronte seu filho para ele reinar em seu lugar. Mas Ezequias, ele não aceitou aquela palavra. Ele amava viver, como a gente começou aqui a live dizendo. Ele queria viver e ele falou para Deus. Ele virou para Deus e ele falou, Deus, eu te servi fielmente, me dá mais anos de vida. O Senhor sabe que é como se ele dissesse, eu ainda tenho muito para fazer aqui nessa terra. E aí, e aqui vai falar que ele chorou amargamente, em outras versões vai dizer que ele chorou muito, muito. Ele queria viver. Ele queria muito viver. E aí, beleza, então, o profeta Isaías ainda ali, saindo do palácio, o Senhor virou e falou para ele, não, volta aí, porque eu ouvi a oração de Ezequias. E aí, vai dizer no versículo 5, volte e diga o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo. Eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu vou curá-lo e daqui a 3 dias você irá ao templo. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Então Isaías disse, põe uma pasta de figos em cima da úlcera do rei e ele ficará bom. E o rei Ezequias perguntou, qual será o sinal de que o Senhor Deus vai me curar e que daqui a 3 dias eu poderei ir até o templo? Isaías respondeu, o Senhor lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. O que você prefere, que a sombra da escadaria avance 10 graus ou volte 10 graus? Ezequias respondeu, fazer a sombra avançar 10 graus é fácil, eu quero que ela volte 10 graus. Então Isaías orou a Deus o Senhor e ele fez a sombra voltar 10 graus na escadaria feita pelo rei Acaz. Antes de mais nada, bom dia, mãe, seja bem-vinda. E então, aqui a gente vai ver, depois dessa oração, então o profeta Isaías volta lá e fala, tá bom, o Senhor ouviu a sua oração, reveu lá os conceitos. Não vamos entrar aqui na questão de, Deus muda, Deus se arrepende, Deus faz, não vamos, porque, né, é muito pano pra manga essa discussão aí. Mas fato é que nesse caso aqui o Senhor, ouviu a oração, atendeu aquele clamor desesperado do rei Ezequias, que ele queria viver mais um pouco e falou, eu vou te curar dessa doença mortal e aí você daqui a 3 dias pode ir até o templo. E pelo que eu me lembro, né, eu não sei se é esse caso, mas doenças de pele, enfim, aqueles casos, existiam casos que a pessoa precisaria ir até o sacerdote e ele declará-lo limpo, né, declará-lo curado. E eu acredito que é isso daqui, é por isso que ele vira e fala, então me dá um sinal de que de fato eu posso ir até o templo daqui a 3 dias e daqui ao templo daqui a 3 dias, porque se eu realmente vou estar curado. Porque talvez não era uma doença que via assim, né? Ali vai dizer úlcera. E aí, rapidamente, o profeta Isaías arranja uma solução, coloca pasta de figo, que aquilo antes era incurável, agora tem um remédio, né? A partir daquilo que a palavra de Deus diz. Então, a gente sabe que a medicina é importante, mas a partir de uma palavra do Senhor, a partir do desejo do Senhor de te curar, de fazer algo, né? A respeito disso. E aí, beleza, então ele faz isso, põe a pasta de figos na úlcera e vai dizer que ele vai pedir um sinal de que ele poderia realmente se apresentar no templo daqui a 3 dias, que ele de fato estaria curado. E aí o profeta Isaías dá ali
umas propostas para ele, e ele fala não, que a sombra avance 10 graus, e assim aconteceu. E aí, beleza. Então, depois disso, no versículo 12, vai dizer: por esse mesmo tempo, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, soube que o rei Ezequias havia estado doente. Então lhe mandou uma carta e um presente. Peraí. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhes mostrou toda a sua riqueza, isto é, a sua prata e o seu ouro, as suas especiarias, os seus perfumes e todas as suas armas. Não houve nada nos seus depósitos ou em qualquer outro lugar que Ezequias não mostrasse. Então, o profeta Isaías foi falar com ele e perguntou: de onde vieram esses homens e o que foi que lhes disseram? Ezequias respondeu: eles vieram de um país que fica muito longe daqui, vieram da Babilônia. Isaías perguntou: o que foi que eles viram no palácio? O rei respondeu: viram tudo. Não houve nada nos depósitos que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse ao rei: antes da gente continuar, vamos parar aqui pra gente... Cara, era mensageiro do rei da Babilônia, uma nação totalmente, né, diferente e contrária a eles. A gente sabe que mais tarde, inclusive é o que vai ser dito aqui nesse capítulo, que mais tarde o rei da Babilônia vai pegar todas aquelas pessoas, vai levar, enfim, vai invadir aquele país. Mas por quê? Porque Isaías aqui deu vulnerabilidade, fez com que aquelas pessoas conhecessem tudo, mostrou nos mínimos detalhes, não houve nada que ele não lhes mostrasse. E isso vai falar muito a respeito de nós, para quem a gente está abrindo a nossa intimidade, a intimidade ou do nosso ser, do nosso, né, da nossa casa interior, ou até mesmo das nossas coisas. Quem a gente está deixando adentrar a nossa casa, a nossa intimidade, a nossa família, né? Para quem a gente está mostrando. Então, isso é uma coisa muito importante a se pensar, porque enfim, vamos continuar. Ezequias então não vigiou. Então no versículo 16 vai continuar dizendo: o Senhor Deus diz que vai chegar o tempo em que tudo aquilo que está no seu palácio, isto é, tudo que os seus antepassados ajuntaram até hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará nada. Alguns dos seus próprios filhos serão levados como prisioneiros e feitos eunucos para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. O rei Ezequias entendeu que isso queria dizer que durante a vida dele haveria paz e segurança. Por isso disse: a mensagem do Senhor que você me deu é boa. Eu não sei vocês, mas quando eu li isso eu fiquei chocada. Porque o profeta Isaías estava falando sobre aquilo que viria a acontecer, que o rei da Babilônia tomaria posse daquelas coisas, levaria tudo que tinha naquele palácio para o palácio dele, tudo que existia no templo, tudo que existia no país deles, levaria. E olha o que vai dizer o versículo 18: alguns dos seus próprios filhos serão levados como prisioneiros e feitos eunucos para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. Vocês querem saber quem é os filhos? Talvez algum dos filhos de Ezequias? Esse versículo vai fazer referência ao capítulo de Daniel 1, versículo 1 ao 7, que vai dizer que... Nossa, eu não separei, né, gente? Que benção. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz lhes deu outros nomes, isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Provavelmente um dos filhos do rei, não sei se todos não, né? Mas um dos filhos do rei Ezequias era ou Daniel, ou Sadraque, ou Mesaque, ou Abidnego, aqueles que foram tão bem constituídos de fato na Babilônia. Mas eles foram esses aqui, que foram levados como prisioneiros e feitos eunucos para trabalhar no palácio do rei da Babilônia.
chocante. E o mais chocante veio em seguida, que vai falar que o rei Ezequias entendeu que aquilo era uma boa palavra. Afinal de contas, no tempo dele haveria paz e segurança. Por que que você está vivendo, gente? Por que que você quer tanto viver? Por que você gosta tanto da vida? Se não for para preparar uma próxima geração para ficar e para continuar aquilo que o Senhor começou a fazer nessa terra, não vale a pena. Aqui ele estava entendendo que, tipo, não tinha importância a sua descendência. Não, tipo, ok, se eles iam passar por dificuldade, ok, era no tempo deles. Muito, muito, muito sério. E aí vai finalizar dizendo todas as outras coisas que o rei Ezequias fez, os seus atos de coragem, como ele construiu um reservatório e cavou um túnel para levar água para dentro da cidade. Tudo isso está escrito na história dos reis de Judá. Ezequias morreu e o seu filho Manassés ficou no lugar dele como rei. É isso. Finalizamos bem na hora, glória a Deus. Vamos ficar pensando aí. E eu convido vocês, ontem o pastor Ibe, ele compartilhou um vídeo com a gente. Eu vou tentar encontrar para ver se eu coloco no meu story, se tiver no Instagram. Se não, segue lá, Ibe Batista, ele tem falado muito sobre isso, muito sobre esse posicionamento que a gente deve tomar e deve estar, enfim, posicionados mesmo nesse tempo e preparando uma próxima geração. Amém? Beijo, gente. Deus abençoe.